Queridas irmãs, bom dia! Hoje, 19 de maio, sexta-feira da sexta semana do Tempo Pascal. Estamos aí com a nossa novena de Pentecostes, que iniciou ontem à noite. Então, você é convidado a nos acompanhar. Hoje temos mais uma noite, né, da novena. Cada noite um tema a ser trabalhado, nos preparando para a grande vigília de Pentecostes. Então, peçamos ao Senhor essa graça. Nada melhor do que vivermos sobre a ação do Espírito Santo nesse tempo, nos deixando ser conduzidos por Ele. E hoje a igreja nos traz como primeira leitura Atos dos Apóstolos. Uma noite disse o Senhor a Paulo em visão: Não temas, continua a falar e não te cales. Eu estou contigo e ninguém porá a mão sobre ti para fazer-te mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Assim permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Caia, os judeus levantaram-se unanimemente contra Paulo e conduziram-no ao tribunal, dizendo: Este indivíduo procura persuadir os outros e adorarem a Deus de maneira contrária à lei. Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou aos judeus: Se tratasse de um delito ou um ato perverso, ó judeus, com razão eu vos atenderia. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa própria lei, tratai vós mesmo disso. Juiz dessas coisas eu não quero ser. E despediu-os do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião absolutamente intervisse. Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia raspado a cabeça em Cencreia por causa de uma promessa. Então, a leitura de hoje é muito forte quando nós escutamos o Senhor. Olha como começa o primeiro versículo. Uma noite disse o Senhor a Paulo em visão: Não temas, continua a falar e não te cales. Então, o próprio Senhor disse a Paulo: Não tenha medo de anunciar a palavra. Não tenhas medo. Continua, não te cales. Então, ele dá uma missão para Paulo. Ele vai dizer: Continua a evangelizar, a anunciar a palavra. E ele vai dizer: Eu estou contigo e ninguém porá a mão sobre ti para te fazer o mal. Então, o Senhor que vai dizer para ele: Continua a evangelizar, tu não estás só, né? Eu estou contigo e eu te protegerá. E a gente vai ver que Paulo, de fato, vai ser provado. Porque o que acontece? O Senhor vai dizer para ele: Não te cales, ele continua a evangelização, eu estou contigo, ninguém colocará a mão sobre ti. Ele vai permanecer ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando, pregando a palavra de Deus, mas os próprios judeus vão se revoltar contra ele, dizendo que ele está pregando, né, contra a lei, que eles estão persuadindo as pessoas a adorarem a Deus. E vão levar ele ao tribunal. E aqui a gente vê um pouquinho parecido com Pilatos, né? A gente percebe aqui que Galião vai retrucar, ele vai dizer: se ele tivesse cometido um ato, um delito, uma morte, alguma coisa, eu julgaria, mas porque ele está pregando, falando palavras, dizendo coisas contra a sua lei, eu não vou ser juiz disso. Então, naquele momento, ao mesmo tempo que ele lava as mãos, né, a gente pode perceber, ele entende que aquilo ali não era motivo para levar Paulo ao tribunal. E o povo, mesmo assim, não compreende. E simplesmente ele vai dizer: disso daqui eu não vou julgar. Então, a gente percebe aí já a mão de Deus, né, sobre sobre Galião, que não vai julgar ele por causa da palavra, porque Galião sabia que, no fundo do seu coração, que ele realmente estava dizendo, né, anunciando o Jesus vivo e ressuscitado no meio de nós. E aí a gente vai perceber que as pessoas, em meio àquela confusão toda, né, vão pegar o chefe da sinagoga, vão espancar ele diante do tribunal, né, e Galião, que absolutamente não vai intervir, e Paulo permanece anunciando, porque ele queria defender a verdade, e a verdade era o Cristo. E Paulo continua a sua missão, e mesmo com toda essa confusão, ele percebe a mão de Deus sobre ele, ele continua em viagem. E aí ele tem, né, desde ontem, Priscila e Áquila acompanhando ele nesse processo. E aqui é algo interessante, né? Paulo que faz uma promessa, né? Vai raspar a sua cabeça. Interessante, talvez eu nunca tivesse prestado atenção nessa leitura, mas hoje aqui a gente percebe que Paulo vai fazer uma promessa. E ele continua o seu caminho, a sua missão, evangelizando sem medo. Então, que audácia de Paulo. Alguém que foi um perseguidor e que hoje é perseguido, mas que mesmo na perseguição não tem medo, né? Ele anuncia com toda parousia, com toda ousadia, com toda audácia.
Então, peçamos essa mesma graça para cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 46. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois o Senhor Altíssimo é terrível, é o grande Rei sobre a terra inteira. Ele põe as nações sob o nosso poder, põe-nos os povos debaixo dos pés. Escolheu para nós nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem ele ama. Deus soube por entre ovações, o Senhor ao clamor da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso Rei, tocai. Então, essa semana toda o convite do salmista é a louvar o Senhor, a tocar, a cantar, a bater palmas. Ontem era dançar, depois tocar com o instrumento, e agora somos convidados a bater palmas, a dar gritos alegres de alegria, a reconhecer que o Senhor é o Rei, o Senhor da nossa vida. Então, nada melhor do que começarmos, o nosso dia louvando ao Senhor, em vez de começarmos reclamando do dia, murmurando, olhando só as nossas dificuldades, comecemos bem o dia agradecendo ao Senhor, primeiro pelo dom da nossa vida, por começarmos o nosso dia bem, de pé diante do Senhor, com saúde, e glorificarmos ao Senhor, e aquele que louva, traz no seu coração uma gratidão. Então, trazemos no nosso coração a gratidão pelo amor do Senhor, pelo seu cuidado com cada um de nós. O Evangelho de hoje de São João. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece, porque a sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Nesse dia, nada me perguntareis. Então, o Evangelho de hoje é a continuação de ontem, quando o Senhor vai dizer, que a nossa tristeza se transformará em alegria, e aí que ele vai ilustrar, com a figura da mãe, da mulher que sofre as dores de parto. Mas depois da criança nascida, a mãe nem lembra que sofreu, ela se alegra ali pela beleza, pela criatura, pelo dom de Deus que veio ao mundo. Então, aquela tristeza, aquela dor, se transforma numa profunda alegria. E essa é a exortação que o Senhor vem dar a cada um de nós. Ainda que tenhamos a tristeza, creamos que logo, logo a alegria virá, a alegria do Espírito Santo que desce sobre nós e que nos dará força de recomeçar a cada dia, que nos dará o discernimento que nos instrui. Então, ainda que hoje você esteja triste, não se desanime. Amanhã ou ainda hoje, no final do dia, a alegria virá sobre o vosso coração e se transformará num grande júbilo, um grande louvor de gratidão e ação de graça. E estamos nesse tempo forte. A Páscoa é o tempo da alegria, é o tempo da ressurreição, é o tempo de nos alegrarmos no Senhor. E o Espírito Santo é esse Espírito da vida, da alegria, esse Espírito do louvor. Então, peçamos essa graça nessa sexta-feira, de vivermos sobre a ação do Espírito Santo, não sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, mas sobre a graça de Deus que repousa sobre cada um de nós. E o ofício das leituras hoje é do sermão de São Leão Magno Papa. A ascensão do Senhor aumenta a nossa fé. Assim como na solenidade pascal, a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, agora também a sua ascensão aos céus nos enche de imensa alegria, pois recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo, acima de toda a milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades e associada ao trono de Deus Pai. Toda a vida cristã se funda e se eleva sobre uma série e admirável de ações divinas, pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus prodígios. De tal modo, isto acontece que, embora se trate de mistérios que escapam à capacidade humana de compreensão e que inspiram um profundo temor reverencial, nem assim vacile a fé, esmoreça a esperança ou esfrie a caridade. Então, peçamos ao Senhor essa graça nesse dia de sermos renovados, de aumentarmos a nossa fé e de sermos verdadeiros filhos e filhas de Deus que anunciam e testemunham a sua palavra. Então, temos uma bela sexta-feira nesse dia, na graça dessa grande anseio da vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós, nesse grande fervor da escuta da sua palavra. Que Deus nos abençoe.